Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Esse amigo que vos fala, Bispo Augusto de Oliveira, eu gostaria de deixar uma palavra de fé, uma palavra que vai ao encontro das suas necessidades. A Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios, no capítulo 27, do versículo 23, Deus ele orienta para que venhamos nos preocupar com o estado das ovelhas. Quando Deus ele manda a gente se preocupar com o estado das ovelhas, Deus está se dirigindo ao pastor, Deus está se dirigindo ao homem de Deus, porque a missão dele é salvar vidas, é salvar almas, e não permitir que a alma daquela pessoa pereça e que aquela pessoa perca até mesmo a própria salvação. É do dever do pastor cuidar das suas ovelhas, saber como é que está a vida espiritual dos membros da igreja e não desprezar essas pessoas. E não só ter essas pessoas quando ele ou a igreja em si tem alguma necessidade. Você veja que quando o Senhor Jesus Cristo ele começou o seu ministério, antes dele se ausentar da face da terra, ele reuniu um grupo de 12 discípulos. Dentre eles, ele chamou Pedro, porque Pedro ele era um pescador, ele tinha hábito de ir para o mar e pescar muitos peixes. Então Jesus pensou, se ele pega muitos peixes, eu vou fazer dele um pescador de homens, um pescador de almas. Quando Deus ele chamou Lucas, Deus sabia, Lucas ele era um médico. Então Jesus pensou, ele vai cuidar das pessoas fisicamente, como também vai cuidar dessas pessoas espiritualmente. Então chamou ele. Quando Deus chamou Paulo, Deus sabia que Paulo era um homem letrado, um homem intelectual, um homem culto no meio da sociedade. Então Deus pensou da seguinte maneira, eu vou usar o Paulo para pregar para as autoridades, para as pessoas cultas, para as pessoas nobres. Mas Deus também chamou um discípulo chamado Judas. Judas, ele era contabilista. Judas, ele tinha o hábito de pegar em dinheiro, ele trabalhava com a contabilidade. Judas, ele era uma pessoa também intelectual. Ele era uma pessoa que ele era um formador de opiniões. E você veja que esse discípulo ele deu muito trabalho ao Senhor Jesus. Sabe por quê? A preocupação dele era as ofertas. A preocupação dele era o dinheiro que as pessoas entregavam no templo. Ele tinha essa preocupação. Ele quis seguir o Senhor Jesus porque ele pensou da seguinte maneira, como eu sou contabilista, como eu tenho o hábito em trabalhar com dinheiro, quando Jesus tomar o reinado de Israel, porque ele pensava que Jesus ia tomar o reinado fisicamente, ele pensou da seguinte maneira, quando Jesus for rei, então todas as ofertas do templo vai estar ao meu poder. Judas não se preocupava com as ovelhas, Judas se preocupava com as ofertas, Judas se preocupava com o dinheiro que as pessoas traziam para o templo. E é isso que tem acontecido nos dias atuais. As ovelhas estão dispersas, as pessoas estão morrendo, os membros estão morrendo nos hospitais e aquele que é o pastor não tem se preocupado nem um pouco com essas pessoas. Eu tenho feito um trabalho através do WhatsApp, através do Facebook, e eu tenho atendido muitas pessoas têm me procurado, muitas pessoas têm pedido a oração, porque é esse trabalho que o homem de Deus tem que fazer. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus
e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se o homem de Deus se preocupa em salvar almas, salvar vidas, cuidar das ovelhas que estão feridas, com certeza o trabalho dele vai fruir. Com certeza o trabalho dele, ele vai crescer. Mas Judas não, ele só se preocupava com as ofertas, ele só queria as ofertas. E uma coisa é muito importante. Jesus, quando ele formou a sua igreja, ele não disse, olha, é a igreja A, a igreja B que vai ganhar o mundo inteiro. Não. Ele formou os discípulos e ele mandou que os discípulos pregassem a palavra de Deus. Ele mostrou para os discípulos o seguinte: eu quero almas, eu quero vidas que estão sofrendo, que estão perecendo. E a gente observa que às vezes há certos pregadores que só eles querem pregar a palavra de Deus. Só eles são os donos da verdade. Eles não aceitam quando alguém se interessa em salvar almas, em salvar vidas. Você pode ver isso lá no livro de Números, no capítulo 11, do versículo 24 até o versículo 29. Fala que quando Moisés ele escolheu os 70, porque Moisés era um profeta. Só que dentre aqueles, Eldade e Medade profetizou também. Então Josué veio correndo e disse, olha, Moisés, proíbe eles, não deixa eles pregar não, quem tem que pregar é só a gente. E Moisés disse, queria eu que todos fossem profetas do Senhor. Quer dizer, Moisés, ele estava preocupado em ganhar almas. Moisés, ele queria que houvesse mais profetas que pudessem ajudar eles a conduzir o povo. Mas tem muitos que eles acham que é só ele que é o pregador. Só ele que pode pregar a palavra. Se você ver lá no livro de Lucas, no capítulo 9 do versículo 49 e do versículo 50, o Senhor Jesus Cristo foi advertido pelos seus discípulos quando viram um homem expulsando o demônio. Os discípulos correram e disseram, Senhor, proíbe ele, Senhor, ele não é do nosso grupo, ele não está andando no nosso meio, proíbe. Jesus disse o seguinte, quem não é contra mim, é por mim. Jesus quis dizer o seguinte, eu não quero saber qual é a denominação dele. Eu não quero saber se ele faz parte da gente ou não. Se ele está pregando em meu nome, se ele quer ganhar almas em meu nome, então deixai-os. Oh, que maravilha, hein? Os discípulos naquele momento perceberam o seguinte, não é somente nós que temos que pregar a palavra de Deus, mas todos aqueles que tiverem esse desejo, essa vontade, essa devoção, eles podem também pregar a palavra de Deus. Então, vamos amar as ovelhas, vamos buscar mais para as que estão sofridas. Se você tem necessidade, quer entrar em contato comigo, eu vou te ajudar. Se tem uma pessoa que está no hospital e você quer que eu visite essa pessoa, você entra em contato comigo. Se for fora do Brasil, se for no exterior, já não tem essa possibilidade. Mas me dá o nome dessa pessoa. Me manda uma foto dessa pessoa, que eu vou orar por essa pessoa e Deus vai salvar essa alma através do poder de Deus. Se você quer entrar em contato comigo, é o mais 5521 99576 9175. Esse amigo que vos fala, Bispo Augusto de Oliveira, eu terei o imenso prazer de poder te ajudar. Então está escrito aqui, ó, que Jesus disse, não proíbe eles não. Se eles querem pregar a minha palavra, não proíba eles. Eu quero que todos sejam da forma que eu sou. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo e que você compartilhasse para o maior número de pessoas possíveis. E eu gostaria também que você deixasse um comentário. Deixe o seu comentário, porque ele vai ser muito importante. Muitos, ao invés de cuidarem das ovelhas, estão preocupados somente com as ofertas. E eu quero comunicar a você que já o livro dos anjos ele está sendo lançado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. No próxima mensagem eu vou falar
o porquê que muitas igrejas estão fracas espiritualmente, o porquê que muitas igrejas elas não têm desenvolvido. Na próxima mensagem eu vou passar isso para todos vocês. Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus.